Graça e paz, meus irmãos. Muito feliz eu me encontro mais uma vez por essa grande oportunidade. Pregar já é muito bom, né, irmãos? Ter a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus. Agora, na Azaf, irmãos, é muita bênção na nossa casa. Grandes pregadores têm buscado estar aqui conosco, né? E Deus nos dá essa oportunidade tão rica de estar junto com os irmãos. E é sempre uma responsabilidade muito grande, pregar aqui sempre foi, ainda mais agora. Deus tem mandado cada vez mais homens e mulheres de Deus, cheios do conhecimento. Mas nós temos uma palavra de coração de Deus para os nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2, depois estaremos lendo o capítulo 3, versos 1 e 2. Essa palavra tem permeado o meu coração por esses dias, e às vezes a gente reluta contra a palavra de Deus, não é, pastor Portela? Meu Deus, mas eu gosto de observar as coisas que Deus faz. E eu estava vendo o pastor, sempre muito usado por Deus, profetizou sobre esse mês de outubro como terra sarada. E no mês da terra sarada, o pastor Eduardo, domingo retrasado, pregou sobre Moisés, que Deus fala: sobe ao monte de novo, com as 2 tábuas, lavra tábuas e sobe o monte novamente. Domingo passado, o pastor Francisco pregou no profeta Joel, onde Deus traz restauração, mas antes fala, tem que haver renovo, tem que haver santificação, E eu venho vendo o trabalhar de Deus, e essa mensagem está no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês essa noite. Diz assim a palavra de Deus: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 3, verso 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Vou repetir. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Irmãos, talvez todos aqui nessa noite, talvez seja unânime o conhecimento dessa história descrita no livro do profeta Jonas. Se nós formos ali no nosso anexo Azaf Kids, a maioria das crianças conhece a história do profeta Jonas. E como tirar algo novo, né, de um texto tão conhecido, nós sabemos que o livro do profeta Jonas, alguns até questionam esse livro, porque poderia ser algo fictício, né, de tamanho acontecimento sobrenatural que teria acontecido. Então questionam se seria verdade de fato, ou se seria um livro histórico, passado de gerações. Porém, nós vamos ver na própria Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, onde é falado de um profeta Jonas, filho de Amitai, que pregava nos dias do rei Jeroboão, instruía o profeta Jeroboão, profeta do reino norte de Israel. Então dá o nome, dá a genealogia, dá a localidade, dá o tempo. E se não bastasse o segundo livro dos Reis, também o próprio Jesus vai falar no Evangelho segundo escreveu Mateus e também Lucas, mas Mateus no capítulo 12, verso 20
E verso 40. Eu gosto de Mateus, que Mateus dá ainda mais contexto, né? Jesus vai dizer assim, ó: não vos darei outro sinal, senão do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Jesus fala baleia, e eu gosto disso, né? Que a gente fica, não, é um grande peixe, né? Jonas fala grande peixe, Jesus vem e fala, não, baleia. Na minha tradução, tem grande peixe em Jonas e baleia em Mateus. Então Jesus não só ratifica a história do profeta Jonas e traz ainda mais veracidade para ela, como ele ratifica o evento mais milagroso que tem no livro. Como que um grande peixe ou uma baleia pode engolir um homem? Jesus diz para mim que é verdade. Então, irmãos, para mim não resta dúvida que a história que tem aqui é real. E mesmo que, se não tivesse todas as ratificações, se está na Bíblia, para mim, está certo. Mas pense comigo, nós conhecemos a história. Estava lá Jonas, quietinho, profetizando, como a palavra de Deus diz, orientando o rei Jeroboão. E vem a palavra do Senhor ao profeta Jonas, como lemos no capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas. E a palavra é a seguinte: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a Bíblia vai dizer que Jonas vai até Jope, onde tinha ali um porto, e vai se dirigir a uma cidade totalmente contrária a Nínive. Jonas vai se dirigir a Tarsis. Só para os irmãos terem uma ideia, irmãos, se hoje nós fôssemos olhar o mapa e tentar saber onde é que está essa situação acontecendo, Jope ficaria hoje onde fica a capital de Israel, Tel Aviv. Nínive fica à direita no mapa, onde fica o Iraque. E Tarsis fica à esquerda do mapa, onde hoje é a Espanha. De Jope para Nínive, cerca de 800 quilômetros. De Jope para Tarsis, quase 4.000 quilômetros. Nós estamos falando de um outro continente, inclusive. Então pensa comigo, Deus dá uma direção a um profeta, não é um homem qualquer, é um homem chamado por Deus, comissionado por Deus, um homem que tem na sua alma o chamado divino, e dá a ele uma missão, e ele vai num caminho todo contrário, completamente contrário, não só em direção como em distância. Mas ouça, se Jonas chegasse aqui nessa noite e falasse assim: meus irmãos, eu ouvi a voz de Deus, e Deus me mandou ir pregar em Nínive. Se nós vivêssemos aonde Jonas vive, e Jonas falasse isso essa noite, se não todos, a grande maioria diria: mas profeta, será que foi Deus mesmo que falou? Esse negócio é coisa de doido. Jonas pregar em Nínive, se fosse hoje, irmãos, seria praticamente um judeu dizendo que Deus o mandou pregar na faixa de Gaza, no meio do Hamas. Seria mais ou menos a comparação, para vocês terem uma ideia. Me diga você apoiaria Jonas ou tentar fazê-lo desistir, pensar melhor? Pensa bem, ora a Deus de novo, pede a Deus para molhar só do lado de, bota o novelo do lado de fora, irmão. Faz igual Gideão, pede para chover do lado de fora, depois só o novelo, pede sinal a Deus sobre isso aí. Esse negócio está esquisito. Vocês terem uma ideia, Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria, do século 9 ao século 6 antes de Cristo, vai ser conhecida como o Império Assírico. Eles dominaram praticamente todo o Oriente Médio e era conhecida
como um povo perverso, um povo que executava as piores maldades que vocês possam imaginar. Para vocês terem uma noção, pouco depois, porque a Bíblia vai nos dar uma orientação em que Jonas vai viver no século 8º antes de Cristo. Então, Jonas vai pregar por volta do ano 785 antes de Cristo. Seria esse o tempo que Jonas foi chamado. E para vocês terem uma ideia de quem era o Império Assírio, por volta do ano 726, a Bíblia vai dizer que a Assíria vai tomar todo o reino de Israel, todo o reino norte, e vai levar o reino cativo, vai trazer os moradores da Assíria para assumirem o local. Vocês conhecem a história. A partir dali, é dizimado o reino norte praticamente. O povo que tem ali não é mais um povo puro, não é mais o povo de Deus, mas sim um povo vindo da Síria, uma mistura muito grande. E aonde vai começar a história dos judeus, e ali vão ficar conhecidos como os samaritanos. Os samaritanos é conhecido como todo o reino norte, que tinha sua capital Samaria. Esse era o povo, mais ou menos, que Deus estava mandando Jonas pregar para aquele povo, clamar contra ela, mas anunciar salvação, se houvesse arrependimento. E Jonas diz: eu não vou. O problema, irmãos, é que o problema não está na missão. O problema não está no que foi determinado. A questão está em quem deu a missão. A questão está em quem determinou. Porque, irmão, você tem o direito de fazer o que você quiser. Você tem o direito de fazer o que quiser. E aqui entra o que a gente conhece como o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer o que quiser. E aí, às vezes, Deus nos dá uma missão, Deus nos chama, Deus fala ao nosso coração, para nós fazermos uma coisa qualquer, para Ele, por Ele, e a gente vem e canta: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Até o momento que Deus pede alguma coisa para a gente. E por que às vezes as coisas que Deus nos pede sempre vai nos causar conflito interno? Parece que o que Deus pede, parece que o que Deus nos pede nunca casa com o que a gente estava querendo fazer. Nunca. E aí a gente prefere fazer do nosso jeito. Por quê? Primeiro, parece impossível. Primeiro, a gente costuma não ir por aquilo que Deus está mandando, porque Deus está querendo para a nossa vida. Eu não estou falando de forma evangelística apenas. Eu estou falando com tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que nós venhamos a fazer na nossa vida. Parece impossível. Não, Deus, isso aí, será que é Deus? Será que não é? Mas ao invés de procurarmos sinais de Deus, respostas de Deus, porque Deus, eu penso assim, que Deus tem o prazer de confirmar no nosso coração o que Ele determina. Mas não, a gente começa a entrar em negação própria e dizer: isso não pode ser Deus. Não, isso é impossível. Parece que não somos capazes. Não dá, é impossível porque está fora da minha capacidade. Ou simplesmente porque não queremos fazer da forma que Deus quer que seja feito. E aí entra uma coisa aqui que mexe muito comigo, que nós, os estudiosos da palavra, conhecem bem, chamado vontade permissiva e vontade soberana. Irmãos, a minha oração a Deus
é que Deus não me permita viver a vontade permissiva. Eu não gosto desse negócio não, pastor. Não gosto. Se você pegar historicamente na Bíblia, o que é a vontade permissiva? A vontade permissiva é aquilo que não é o que Deus queria que acontecesse. Mas se você quiser fazer dessa forma, por você não ser um robô, por você não ser uma marionete na mão de Deus, Deus vai permitir que você faça. Deus, irmãos, nunca nos deixa enganado. Deus sempre vai nos dar a direção do que fazer. Ele só não vai obrigar você a fazer. Ele vai te dizer, olha, eu quero que você vá por aqui. Por aqui é melhor. Porque a Bíblia vai nos dizer e nos afirmar e nos garantir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é bom a gente falar isso, irmãos. Que versículo abençoado esse, que palavra abençoada. Principalmente quando é para os outros. Mas quando falamos para nós que precisamos viver a vontade de Deus, viver o que Deus está mandando, o que Deus está determinando, nós, na nossa máxima inferioridade humana, achamos que conhecemos mais do que Deus. Quantos aqui têm absoluta certeza que vão chegar em casa nessa noite? Dê um sinal com essa mão. Ninguém. Mas a gente sabe, acha que sabe mais do que Deus. Deus que conhece o ontem, o hoje, o amanhã, que é eterno, que sabe todos os perigos que tem no caminho para casa, no caminho amanhã, até o final da sua história. Deus conhece. Deus está dizendo, filho, vai por aqui que vai dar certo. E você está olhando, pensando que é impossível, pensando que você não é capaz, pensando que não dá para fazer, e eu vou fazer do meu jeito que é melhor. Todas as vezes na Bíblia que foi usado a bendita vontade permissiva de Deus, deu errado. Deus permitiu Adão comer o fruto. Deus poderia evitar? Poderia, irmão. Poderia. Deus, a Bíblia vai dizer que estava com Adão na virada do dia. Deus poderia aparecer, não filho, olha o que eu te falei, filho, olha, é exatamente isso aí. Olha o diabo, olha esse lado, não vai. Mas Deus já tinha falado para ele não fazer. Mas Adão faz. Sansão faz o que ele quer fazer, mesmo Deus determinando o que não deveria fazer. Davi faz o que quer fazer. Você vê que todos esses exemplos, o final não é bom. Jonas fez o que queria fazer. Tem sempre um momento de decisão na nossa vida. Momento que nós estamos com a mensagem de Deus na nossa mente. Seja o que for, irmãos. Seja o que for. E a gente tem aquele momento em que a gente parece que para em Jope. E pode decidir. Vou para a direita, para Nínive. Ou pego 4 vezes a distância de Nínive para a esquerda e vou para Tarso. É o momento da decisão. E é o que eu peço a Deus. E Deus... Mas Deus não vai fazer, irmãos. Deus quer que você aprenda com as decisões. Deus quer que você aprenda com as suas decisões. E é nas suas decisões que você aprende a confiar em Deus. Já falei, mas vou falar aqui mais uma vez. Eu estava vivendo um momento de muito aperto, uma das vezes das nossas vidas, da nossa vida. E eu estava com um carro novinho na mão. Carteira de motorista, habilitado, carro novo. E um aperto chegou muito forte. Começou a ter-se um desconto no meu salário, e era de fato aquele desconto. E eu falei, Deus, não está dando. Eu vou precisar complementar essa verba. E eu pensei, vou fazer Uber. Certo? Tem habilitação, tem um carro, nada me custa. Só que eu já havia tomado uma decisão errada antes. E essa decisão errada antes estava fazendo eu passar o aperto de hoje. E nessa que eu falo com Deus, uma conversa pessoal, não foi nem na oração. Vou fazer Uber, eu baixo o aplicativo no meu telefone. E aí só precisava de um código. E esse código agora começou a ir para um e-mail que eu não usava mais. E eu falei, meu Deus, eu entro lá e tal. Manda para o celular, isso, manda para o celular. Começa a ir para um celular que eu não usava mais.
Falei, meu Deus do céu, não consigo. Comecei a perguntar a alguns amigos que trabalhavam com Uber. O primeiro foi um Uber que eu peguei indo para casa, que eu nem conhecia. Ele falou, não, você tem que ir na loja da Uber e lá eles vão resolver isso para você. Depois um amigo meu também, motorista de Uber, falou, não, vai na loja da Uber e vai resolver. Eu boto no Google, loja da Uber Campo Grande, né? Para não ir longe, né? E aí mostrou uma loja no West Shopping, que depois eu vi que nem tinha mais. Quando eu estou indo para a loja da Uber, no meu carro eu ouvi a voz de Deus falar ao meu coração. E a voz de Deus perguntou para mim, você vai insistir até quando? Irmãos, a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. Não há outra voz que mexe no teu coração, que faz a sua carne estremecer, como a voz de Deus. E eu pergunto, eu fui para Nínive ou fui para Tarsis? Fui para Tarsis. Continuei até a loja da Uber. Chegou lá, não existia mais a loja da Uber. Fui para o centro da cidade, onde era o meu trabalho. No dia seguinte, fui na loja da Uber. Tudo se resolveu. Era só apertar o verdinho, não é, bicho? Só apertar o verde e a primeira corrida chegar. E a palavra de Deus, pela sua misericórdia, veio novamente. E a pergunta foi, você vai fazer de novo? De novo o quê? Eu estou falando para você não fazer a segunda vez. E você vai fazer de novo? E a resposta foi, eu nunca cliquei naquele botão do aplicativo. Porém, falei com Deus. Estava indo para os jovens em busca de Deus na época. Era uma quinta-feira, eu falei, Deus, eu não tenho nada. E o Senhor está dizendo que eu não posso fazer o que eu tenho na mão, usar a ferramenta que eu tenho na mão para ganhar dinheiro. E eu vou ouvir a tua voz. Porém, eu não quero pedir dinheiro emprestado a ninguém. A tua palavra diz que, aonde está a sua bênção, Deuteronômio 28, não pedirás emprestado, emprestarás a muito. Eu não quero pedir emprestado. Fui para os jovens em busca de Deus na quinta-feira. No domingo seria aniversário da minha esposa. No sábado eu vim para casa, para dormir em casa, com a minha família, com a minha esposa. No domingo pela manhã eu acordo com uma paz na minha alma, cheio de Deus, do encontro com os jovens. E de repente a minha sogra me faz uma mensagem no celular e diz assim, minha sogra, mãe da minha esposa, a qual estava aniversariando, vamos ao restaurante. E não botou ponto de interrogação, não botou ponto. Eu fico nervoso com esse negócio. Eu falei, vem cá, isso aqui é uma pergunta ou é um convite? Aí ela riu porque ela entendeu e falou assim, é um convite. Eu falei, então vamos. Se é um convite para ir no restaurante, vamos agora. E eu começo a me arrumar. E nisso que eu estou me arrumando, eu comecei a fazer conta com Deus. Deus, faltam 10 dias para o meu pagamento. E eu não tenho nada. E para eu ir trabalhar, passagem, transporte, seja o combustível, seja o ônibus, é a mesma coisa. Dava R$60 aproximadamente, com alimentação, ida e vinda, R$60. O Gabriel naquela época estava muito novo, usava fralda ainda, e criança nova é fralda, é remédio. Eu falei, Jesus, acaba sendo quase R$100 por dia que a gente gasta nessa história. Eu pensei, Deus, esquece esse negócio. Quem é que vai chegar para mim com R$1.000 e vai dizer aqui, ó, Deus mandou te dar, pastor? Eu falei, deixa isso para lá. Deus, o Senhor sabe exatamente quanto eu vou gastar amanhã, quanto eu vou precisar gastar depois, quanto eu vou gastar no dia seguinte, até o meu pagamento, o Senhor sabe, então está nas tuas mãos. Fiz esse trato com Deus. Mas pensei, quem é que dá R$1.000 para alguém porque Deus está mandando? Isso não existe. Quando eu sento no restaurante, para terminar e encurtar, sentou a minha sogra, eu, minha sobrinha e minha esposa. E minha sogra, no decorrer do almoço ali, falou assim, Lésia, eu queria dar um presente para Elisama, só que eu não quero comprar, eu queria fazer um pix para ela. Eu falei, ô glória. Foi mais ou menos isso aí, no coração já começa a vir a resposta. Eu pensando comigo, qualquer 150 já ajuda. Qualquer 150 já ajuda. E ela falou assim, mas eu não sei fazer pix, você me ajuda? Eu falei, ajuda, pô, ajuda. Nessa hora a gente roteia a internet, faz de tudo, meu irmão. E ela foi, me deu o celular dela, entrei na conta, só que não, sem ver saldo, irmãos, sem ver saldo. Botei a chave Pix da minha esposa e perguntei, minha sogra, quanto vai ser? Eu pensei, 150. E ela falou assim, ó, faz 3.000. Na hora que ela falou, aplauda o Senhor, glória ao nome do Senhor.
Na hora que ela falou, Deus me fez voltar o pensamento, onde eu dizia para ele: Senhor, é o Senhor que está mandando, então o Senhor vai garantir. Mas 1.000 é pouco. Deus falou: eu te dou 3.000. Se você obedecer a minha voz, tem prosperidade na obediência. Mas a gente não faz isso, irmãos. A gente prefere fazer do nosso jeito. A gente acha que vai ser melhor. Acha que do jeito de Deus vai nos causar dor. É o que Jonas estava pensando, talvez. Eu posso chegar lá e morrer, esse povo vai me matar. Como eu falei, era como um judeu chegar no Ramais hoje. Como chegar na faixa de Gaza para pregar. Qual é a segurança que esse homem vai sair vivo de lá? Deus. Deus é a segurança. Por mais impossível que pareça a ordem, por mais que impossível que pareça o que ele está te pedindo, não é o que se pede, é quem está mandando, é quem está pedindo. E se Deus está pedindo, Deus está mandando, Ele garante, faz. Mas nessa, irmãos, nessa de fazer a nossa vontade, Jonas pega um navio e vai para Tarsis. Tarsis, irmãos, como eu falei, hoje seria a Espanha, mar Mediterrâneo. Quando eles começam a pegar o trajeto de lá, os irmãos conhecem. Só que tem um detalhe aqui. Irmãos, imagina você indo para a Espanha hoje. Eu não sei como que era a Espanha naquela época, pastor, mas imagina você indo para a Espanha hoje. Irmãos, você ia querer botar uma... Qual é o nome daquela cadeira longa que tem, de piscina que tem, né? Você vai querer curtir a viagem, irmãos. Poxa, eu vou para a Europa e... Só que tem um porém aqui, irmãos. Vou te falar a verdade. Eu não conheço, tá, irmãos? Tristeza maior na vida de um homem ou de uma mulher do que a distância de Deus. Não existe ninguém que se distancia de Deus e consegue curtir o que está fazendo. Pode até colocar uma máscara para você e dizer: não, eu estou bem, rapaz, estou bem, agora eu estou bem. Não está, não está. Se você pegar um peixe e tirar da água, o que acontece com esse peixe? Morre. Você sabe quem criou o peixe? Quem criou o peixe? As águas. As águas. Deus deu ordem às águas, produzam peixes. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. Se você pegar um lago seco, e de repente chover e aquele lago voltar a encher, e você voltar lá por alguns dias depois, vai ter peixe. E quem botou aquele peixe lá, irmão? Mas se você tirar o peixe da água que criou o peixe, ele morre. Se você pegar uma planta e arrancar a planta da terra, de onde ela foi criada, o que acontece com a planta? Ela morre. O homem foi o único ser que Deus pegou com as suas mãos, pegou o barro, e a vida do homem foi soprada por Deus. Estamos estudando sobre isso, inclusive na escola bíblica dominical. E fez dele alma vivente. Você acha mesmo que você vai conseguir viver longe de Deus? Você acha mesmo que você vai conseguir ser feliz com as suas decisões, mesmo estando contra a vontade de Deus? Eu estou distante, eu estou longe, Deus me queria perto, mas eu... Você acha mesmo? É por isso que quando Jonas entra naquele navio, indo para a Espanha, ele não vai para a paisagem, ele não vai para ficar vendo o céu, vai ficar vendo... Ele vai ir para o mais profundo do navio que ele poderia ir. Ele vai se afundar no porão do navio, vai se esconder e vai dizer: ninguém me acha, talvez nem Deus, porque a Bíblia diz que ele fugia diante da face de Deus. Talvez nem Deus me ache aqui. Ali já começa o arrependimento, penso eu. Eu pensei que eu ia estar bem, eu pensei que eu ia estar feliz, eu pensei que eu ia estar vivendo bem, fazendo diferente do que Deus pediu para eu fazer, mas olha onde eu estou. Eu estou no porão de um navio, viajando para um lugar que eu não sei onde é. E aí Deus, pela misericórdia de Deus,
É difícil dizer que veio uma tempestade pela misericórdia de Deus. Mas Deus conhece você, Deus conhece o navio, Deus conhece o mar, Deus conhece o peixe. Pela misericórdia de Deus, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre o mar. E aí começam a se desfazermos. E é isso que a distância de Deus traz perda. Você começa, as pessoas que estão junto, é você, é a família, começa a se desfazer daquilo que tem, começa a jogar fora para ver se dá um jeito, e nada dá um jeito, dá um desespero. Daqui a pouco encontram Jonas. O que você está fazendo aqui, cara? Está escondido do quê? A gente está indo para a Europa e tu está aqui, mas agora vem a tempestade. Quem é você? Da onde você vem? Qual é a tua ocupação? E Jonas, resumindo, isso tudo aí, essa tempestade, eu sei o que é. Eu sei o que é. Tem tempestades, irmãos, que antes de começar do lado de fora, começa do lado de dentro. E você não se engana e sabe que a tempestade que está do lado de dentro é fruto do lado de fora, é fruto de decisões do lado de dentro. E a tempestade já começou dentro há muito tempo, do lado de fora é só um reflexo. E Jonas diz: essa tempestade é por causa de mim. Não precisa jogar mais nada fora. Se vocês me jogarem lá de fora do barco, isso acaba. O estado que Jonas chega é o de tirar a vida. Irmãos, quem não quer perder a vida não vai. Não, vamos jogar isso aqui fora, vamos papar. Não, esquece. Eu já errei, eu já fugi e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Por quê? Não dá para eu mandar o navio voltar. O navio está indo para a Espanha e talvez nem eu tenha como voltar, e agora tem tempestade, talvez a gente nem chegue lá. Me joga no mar e acaba essa história de uma vez. Talvez a tristeza que você está sentindo no seu coração, talvez a guerra que você está vivendo na tua casa, é simplesmente porque Deus está dizendo: é momento de voltar à rota que Deus determinou para você. E é só você voltar à rota que Deus deu que a tempestade passa. É só você voltar à rota que a tristeza cessa. O que Jonas não sabia é que Deus já tinha um plano, um propósito na tempestade. O que Jonas não sabia é que Deus já tinha um plano, um propósito, tinha um trajeto de volta para ele. Eu não sei a fase que você está. Eu não sei se você está na fase da decisão no cais, no porto. Eu não sei se você está dentro do navio, escondido no porão do navio sem saber o que fazer. Eu não sei se você está vivendo a tempestade ou você já está pensando em se lançar do mar sem saber o que vai acontecer. O que eu sei é que Deus trouxe aqui você nessa noite para dizer: eu tenho uma porta de escape, eu tenho um caminho de retorno preparado para você. E se você está aqui nessa noite, é porque é a noite de voltar e recomeçar na rota que Deus determinou para você. E agora Jonas é lançado no mar. E Deus tinha preparado um grande peixe, ou como diz em Mateus, e eu creio, uma baleia. E engole Jonas. E a misericórdia de Deus é que Jonas não morre. E Jonas agora vai para o interior do mar, para o interior do peixe. Mas Jonas tem mais paz no interior do peixe do que no interior do navio, porque Jonas entende que se ele clamar ao Senhor no interior do peixe, no interior do mar, Deus irá ouvir a sua oração. Você pode estar sozinho, você pode estar até distante, mas se você clamar a Deus, Deus vai te ouvir. E essa certeza traz paz ao coração. E a Bíblia diz que Jonas clama ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor. Algas se enrolaram na minha cabeça e no meu pescoço. E Jonas decide fazer a vontade de Deus, se ainda houvesse como. E sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que, eu vou usar baleia, tá, irmãos? Que a Bíblia usa baleia também. Que a baleia lança Jonas aonde? Em Nínive? Não. A Bíblia vai dizer em terra. E que terra era essa? Será que era uma praia de Nínive? Você sabia que Nínive não tem praia? Se você pegar o mapa do mar Mediterrâneo, do qual
o porto de Jope ligava, não tem ligação com a cidade de Nínive. O mar mais perto de Nínive é o mar Cáspio, que é um mar fechado, é um mar interno. A única forma de ir para Nínive era andando, e cerca de 800 quilômetros, ou um cavalo, não sei, 800 quilômetros de viagem. Mas a Bíblia vai dizer que a baleia lançou Jonas em terra. E que terra era essa? Sabe qual é a terra mais próxima do trajeto que Jonas estava indo para Tarsis? Jope novamente. Jope, se você pegar o mapa, você vai ver que a terra mais próxima era Jope, novamente. E agora quando Jonas sai do ventre do peixe, daquele milagre, e onde eu estou? Estou no momento da decisão de novo. E a Bíblia vai começar o capítulo 3, versículo 1, dizendo: e veio a segunda vez a voz do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai a Nínive e prega a palavra que eu te falei. Meu irmão, depois de ouvir essa palavra, depois da experiência que eu tive de tempestade, ser jogado no mar, engolido pela baleia, ficar vivo 3 dias e 3 noites no vento, eu vou para Nínive. Eu vou fazer o que Deus está querendo que eu faça. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem falado ao teu coração. Talvez você esteja distante de Deus. Talvez alguém te machucou. Talvez a palavra que foi falada trouxe inquietude na tua alma, trouxe tristeza. Talvez até uma depressão, porque alguém da família te caluniou. Você talvez foi traído, e a palavra de Deus de repente era: perdoa e prossiga. Perdoa e faça a obra. Continua. Quem te chamou fui eu, quem te chamou não foi o homem. Continua. Mas você falou: não, é muito difícil. É muito difícil. Não dá para eu continuar. Eu acho que eu vou ser feliz distante. Eu acho que se eu parar agora e seguir os meus caminhos, vai dar mais certo do que se eu fizer a voz de Deus, o que a voz de Deus está dizendo. E nessa noite, eu quero que você se coloque de pé, dentro dessa palavra que Deus deu ao nosso coração. Eu creio que haverá mudança na sua vida. Eu creio que as tempestades cessarão se você der ouvido à voz do Senhor, teu Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.